Antônio Prado é considerada a cidade mais italiana do Brasil. Apesar de muitos não a conhecerem, cada vez mais está superando os holofotes dos principais destinos turísticos da Serra Gaúcha para provar que aqui vive uma pequena Itália. Hoje você vai descobrir esse lugar muito além do seu já popular centro histórico. Vai conhecer a gastronomia, os interiores que escondem muitas surpresas, eventos e experiências reais que celebram a cultura italiana e que todos podemos fazer parte, conhecer cenários de grandes produções cinematográficas, lugares que são verdadeiros cartões postais e outras atividades que ninguém imaginaria encontrar num lugar como esse. Isso é uma chinchila? Esse é uma chinchila. Eu nunca vi uma chinchila. Esse é o Bob. Mas para começar, precisamos entender algumas coisas primeiro. Quem foi Antônio Prado, afinal? Por que a cidade tem esse nome? Afinal, a cidade mais italiana do Brasil não tem um nome italiano. Pois é, Antônio da Silva Prado, um fazendeiro paulista. Ele era ministro da Agricultura da época e ele que promoveu a vinda dos imigrantes italianos ao Brasil. Simples assim, a cidade de Antônio Prado foi a última colônia de imigrantes italianos fundada no Brasil, então nada mais justo do que levar o nome do cara. Mas apesar da história bonita lá atrás, naquela época, o mundo parecia terminar aqui. Se alguém quisesse continuar a jornada Rio Grande do Sul adentro, não era tão fácil, precisaria cruzar por uma balsa em Antônio Prado, e isso levou à construção dessa gigantesca ponte, que eu inclusive já me atirei dela e não faria isso de novo. Na época que chegou aqui o material para a construção da nossa ponte, haviam alguns políticos de Vacaria que não viam com bons olhos, o grande crescimento, do município vizinho. Eles conversaram com o governante da época e conseguiram transferir todo o material que seria depositado aqui para a construção da ponte e foi desviado então para Criúva. Aí depois para Antônio Prado conseguir novamente o material para a construção da ponte demorou muito tempo. E a cidade foi se isolando cada vez mais. Foi se isolando. E essa ponte ela ficou conhecida por muito tempo como Vale dos Suspiros, não por possuir 55 metros de altura, nem tampouco por seus 300 metros de extensão, mas sim pela grande demora para que ela fosse construída. Apesar de prejudicial economicamente falando, o isolamento de Antônio Prado não foi algo ruim no longo prazo. Mas isso também foi um lado positivo, porque hoje nós temos todo esse patrimônio, que são as 48 casas tombadas, construídas ali pelos nossos primeiros imigrantes italianos, com muito sacrifício, e que hoje, através do tombamento, estão aí preservadas, No entanto, ao contrário do que muitos que chegam até aqui pensam, Antônio Prado não nasceu aqui. No passado, essa área era o interior, porque o centro original ficava lá na linha 21 de abril. Os tropeiros que passavam a cavalo, aqui que ligava Vacaria, Caxias do Sul. E o pessoal já parava aqui naquela época? Naquela época aqui tinha um casarão velho, antigo, que era da minha bisavó. E ela recebia os tropeiros que passavam aqui. Atualmente esse lugar está se transformando num distrito turístico da cidade, mas o movimento intenso que já foi visto em outrora não é mais tão comum assim. Olha o movimento, nós temos que sair, olha o perigo. Olha o movimento vindo, olha. Bom dia! Bom, tudo bom? Independente de qual lado se olhe, Antônio Prado continuou sendo a pequena Itália que foi construída lá atrás. E esse isolamento todo fez com que a cidade pudesse preservar e passar adiante muito além da arquitetura dos casarões tombados, mas também a cultura, os costumes e o conhecimento dos primeiros italianos. Aqui é a linhaça, esse é o pé da linhaça. A mulher planta. Isso aqui é linhaça. É linhaça. É o pé da linhaça. Daí, Sabe a linhaça que tu compra do mercado? é isso aqui? É essa aqui, ó. Olha aqui, ó. É verdade, tem a sementinha. Aí a mulher planta, colhe, tira toda a linhaça. Ela pega o caule, deixa vários dias de molho no rio. Depois, com batedor de madeira, a manivela, ela bate para formar a fibra. Aí, depois da fibra, ela pega a roca, ela puxa o fio, esse fio aqui. E depois, com tear de madeira, a mão também, ela teça o linho. Todo linho é feito de linhaça, que antigamente não existia indústria. Linho e linhaça, faz sentido. Aí, então, era feito assim os tecidos em casa.
O artesanato aprendido com os antepassados foi passando de geração em geração até chegar aqui onde estamos. Apesar de poucos ainda o fazerem, quem o faz mantém vivas as raízes dos seus avós e bisavós que vieram lá da Itália. Isso tudo, esse aqui foi aprendido direto dos imigrantes que trouxeram Direto e até hoje é feito. Até hoje é feito. Olha, não pensa que o trabalho é fácil, tem muita coisa que é mais complicada do que parece e não há inteligência artificial nem máquina substituindo o trabalho manual por aqui. Quanto tempo que demora para fazer um desses? Marli? Um desses, redondo aqui assim? Se eu trabalhar umas 3 a 4 horas por noite, eu consigo, em 2 semanas eu faço. Em 10 dias eu consigo fazer. A história é uma só. Quando chegaram, os italianos viram que não havia nada nessas terras, então precisaram começar do zero a sua nova Itália. Então primeiro construíram as igrejas, porque afinal era um espaço perfeito para celebrar a sua fé e também reunir pessoas. A igreja sempre se fez presente na vida dos imigrantes e seus descendentes, além de ajudar com que a sociedade se desenvolvesse. A igreja, para eles, era também um referencial de unidade. Eles viviam em torno da igreja e criavam toda a sociedade, o estilo de vida deles em torno da igreja. E com isso nós vamos ver um crescimento no sentido social, econômico. Nós vamos ver um crescimento no sentido também de como eles iriam conviver, resolver os problemas, como que eles iriam também projetar um futuro. Tudo isso acontecia em torno da igreja. Essa, no caso, não foi a primeira igreja construída em Antônio Prado, caso esteja se perguntando, mas hoje é a principal do município que representa perfeitamente a fé e a religiosidade de um povo que nunca desistiu. É uma igreja que marca a vida das pessoas nesse sentido social, econômico. E uma igreja que vai dar coragem, que vai dar fé, que vai dar esperança para eles, porque eles chegaram aqui e era tudo mato. Era tudo uma vida nova a ser organizada. Então, a fé foi aos pouquinhos encorajando eles, segurando eles firmes na caminhada, na perseverança. Trocando de saco para mala, eu não sei se você percebeu até aqui, mas Antônio Prado não é uma cidade muito plana. E até com relação a isso, a fé dos italianos foi utilizada para construir escadarias com o propósito de conectar pontos altos e baixos da cidade. Olha, Antônio Prado, dizer para vocês, é uma cidade que é cheia de morro, cheia de subida, cheia de descida e nada mais justo do que colocar escadarias para ligar algumas regiões da cidade. E uma delas é essa que eu tô agora, Escadaria da Fé, que tem sei lá quantos degraus. Corre. Realmente eu não contei quantos degraus tinha, mas não se preocupe que dá para subir tranquilamente sem fazer aquela rodela de suor na camiseta nem tremer muito a perna. E no fim da trilha de todas essas escadarias, a gente chega aqui nesse banco gigante, que certamente é para pessoas muito maiores do que eu. E a gente observa bem a cidade aqui de cima. Entendeu melhor agora quando eu disse que a cidade não é plana? Bem, seguindo mais um pouco, depois das escadarias, chegamos na Gruta Natural. No final de toda essa escadaria, a gente se depara com uma gruta. Mas é uma gruta que, na verdade, é reconhecida como uma igreja a céu aberto. Então aqui, periodicamente, acontecem missas. Então as pessoas se concentram, se reúnem aqui para ouvir o padre. Tem casamento, todo tipo de celebração que acontece nesse lugar. E essa é a padroeira aqui de Antônio Prado, Nossa Senhora de Lourdes. Mudando de assunto, diz aí, qual que é a primeira coisa que vem à sua cabeça quando se fala em Itália? Comida, né? Imaginei. Pois então, a gastronomia de Antônio Prado é um prato cheio para quem é fascinado pela culinária italiana raiz. Antônio Prado, tu vai comer bem. Tanto os restaurantes, as festas tradicionais de Colônia, nem se fala, qualquer lugar onde tu for, tu vai comer muito bem e ser muito bem servido. E ele não tá mentindo. Nos 3 dias que eu passei gravando na cidade, eu sempre saí redondo de todos os lugares. Desde o café da manhã servido num hotel clássico do município, que claramente já me alimentaria por um dia inteiro, até pelos almoços e jantas nos mais variados restaurantes que servem comida italiana. Mas o que mais me chamou a atenção foi que muito do que é servido por aqui é produzido aqui mesmo.
Aliás, esta também é a capital nacional da massa. Então, aproveitando o ensejo, eu vim até uma pequena fábrica familiar de massas para te mostrar um pouco do processo de fabricação de uma das mais clássicas, o agnolini, também conhecido como capelete em alguns lugares. Bem mais fácil do que fazer em casa, né? Mas não se iluda que a massa não é a única protagonista por aqui, a polenta também tem sua participação especial. Essa é a Dona Carolina. Ela é um pouco humilde para dizer isso para as câmeras, mas a polenta dela foi reconhecida como a melhor do Brasil pelo chefe Jacan, aquele do Masterchef mesmo. E até hoje as pessoas disputam reservas nos finais de semana para experimentar essa maravilha feita de milho moído nos moinhos aqui da cidade, junto com outros pratos típicos. Tudo isso nessa pequena casinha da linha 21 de abril. E a tua polenta foi reconhecida como a melhor do Brasil, é isso? É, a melhor que representava a etnia italiana, né? Então ali tem um quadro. Polenta de Antônio Prado é o melhor prato italiano. E como uma legítima pequena Itália, não dá para esquecer do vinho. E como você deve imaginar, aqui tem inúmeras vinícolas, mas como Antônio Prado é uma cidade diferente, eu descobri uma que te permite passar 7 dias colhendo uva e produzindo o próprio vinho. Tarde. Tudo bom? Tudo bem? Eu fiquei sabendo que aqui vocês têm uma experiência que eu nunca vi em nenhum outro lugar, chamada... Settimana in cantina. Settimana in Cantina. E o que é isso? Uma semana na vinícola. Fazendo? Vinho. Então a gente colhe, começa a colher as uvas lá. Aí no dia seguinte, então, na parte da manhã a gente faz a abertura das barricas. O pessoal vai lá com o martelinho abrir. Na parte da tarde a gente faz a seleção de uvas. E aí o pessoal da Settimana fica aqui, ó. Só selecionando. Tudo que não for uva... E são pessoas que não necessariamente têm algum conhecimento. Não, pessoas que gostam de vinho. Aí o vinho vem e fica 17 meses aqui. Ele fermenta 1 mês na câmara fria e depois mais 17 meses maturando aqui nessa barrica. Então esse aqui é da safra 2023. Agora aí, final de setembro, aí ele vai fechar os 18 meses e nós vamos fazer o engarrafamento, né? Depois que passou os 18 meses no barril, então a gente fez o engarrafamento. E aí tem os rótulos, né, da Settimana in Cantina, fermentação integral, safra 2022, né? Se você tá achando que eu trouxe muita informação até agora, memoriza 2 eventos que vão te ajudar a ter uma imersão completa nisso tudo que eu te mostrei. Um deles é a Noite Italiana, que ocorre todo ano, e a Fenamassa, que tem a cada 2 anos. Essas são as maiores e mais populares festas que podem traduzir tudo o que Antônio Prado tem a oferecer. E essa questão da Fenamassa, ela surgiu dessa demanda da gastronomia. Antônio Prado, como se come bem, tem a Noite Italiana, que se faz toda essa abundância, né, da gastronomia, tipo um filó gigante. A Fenamassa mostra uma outra realidade, a parte mais massa, gastronomia, a parte cultural, que é das casas tombadas, que é no centro histórico. Não se empolga ainda que eu logo volto para te apresentar o Centro Histórico de Antônio Prado e o maior acervo arquitetônico da cultura italiana do Brasil. Porque antes você precisa saber de uma coisa que poucos sabem. Eu não sei se já te disseram, mas Antônio Prado também é uma espécie de Hollywood da Serra Gaúcha. Essa casa aqui, por exemplo, foi gravada desalma. Algumas cenas da série. Os dias de gravações eles fecharam a rua porque aqui tudo era ocupado. Aqui a Cláudia Abreu gravou cenas aqui de carro. Eu lembro que eu fiquei observando 10 vezes, ela repetiu a cena. Depois eu parei de contar. Nos dias das gravações, tanto do primeiro que o segundo, segunda temporada, de noite aqui dentro tinha 130, 140 pessoas. Eles usaram todo o espaço da casa aqui, praticamente. Tudo. E a senhora ficou onde? Eu fiquei no meu quarto. A senhora só ouvia as gravações acontecendo e ficava ali no quarto? Não, eu ficava junto com eles. É? Eu sempre fiquei junto com a equipe do cenário, sempre fiquei com a equipe das gravações, sempre fiquei junto. A princípio, a Marília disse que era para mim guardar minhas coisas e fechar meu quarto, né? E aí depois começaram a trabalhar, me conheceram, eu acho. Não, a senhora pode ficar. De fato, a população paradense participou das produções também. Meu papel foi de um policial, que fiz o papel de prender a atriz principal.
Então foi algo que, nossa, fiquei até nervoso na hora. E a minha cena em si eu participava mais no fundo, né? Uma cena onde estavam entrevistando o delegado, daí uma cena antes, né, da prisão. Então estava entrevistando o delegado, a gente estava atrás como público mesmo da cidade de Brígida mesmo, sabe? Desalma foi a produção mais recente realizada na cidade e você pode assistir na Globoplay. Mas existe uma outra produção ainda mais antiga que chegou a concorrer ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 1995, O Quatrilho. Muitas das cenas que o filme apresenta foram gravadas aqui em Antônio Prado, que na época teve as suas ruas e casas completamente modificadas para retratar momentos diferentes da história. Veja só, tiraram todos os postes, colocaram terra em todas as ruas. Todos os postes eles tiraram? Todos, só para ser feitas as filmagens. E ficou botar um verdadeiro interior. Eles vieram colocando terra ali debaixo. E limpar tudo isso depois? Ah, aí é que tá. Eles foram embora e limparam? Não, depois passou a escavadeira, aquela que junta a sujeira, né, a terra. E depois choveu e foi limpando, né? A natureza fez o trabalho dela. Mas, na verdade, ficou um tempão sujo, assim, que tu via, que tinha passado, exato, Essa foi uma das roupas, então, que a Patrícia Pilar usou para o filme O Quatrilho, que era a Teresa, né? E aqui nós temos algumas imagens da época das filmagens. Mas eu imagino que a cidade inteira deve ter parado para assistir. Com certeza, parou o comércio, parou tudo, né? E a gente podia assistir também as filmagens, né? Então, realmente foi muito legal. Com isso, Antônio Prado foi muito divulgado, né? Eu trabalhei o dia inteiro vestida, caracterizada, de quatrilho. Eu tinha um vestido rosa com preto, assim, e um chapeuzinho preto. Eu fiquei o dia inteiro trabalhando assim, até eles me chamarem pra mim, eu vim fazer a tal da cena. E foi hilário, né? Porque assim, ó, tu imagina, a gente que não imagina nem como é que é feito um filme, que tu só vê o filme na tela pronta, né? Tu estar participando do filme. No fim, Antônio Prado entrou no mapa de muita gente que nunca tinha ouvido falar nela. E nesse momento, o isolamento que a cidade sofreu no passado transformou esse pequeno lugar de nem 15 mil habitantes num dos mais interessantes do sul do Brasil. Muita gente queria conhecer Antônio Prado por causa das casas, todo mundo queria saber quais as casas que serviram de cenário, né? Então o turismo cresceu muito depois das filmagens do Quatrilho, com certeza. Talvez as pessoas ainda não sabiam o que encontrariam aqui e ao chegar na cidade receberam uma surpresa atrás da outra, descobrindo uma pequena Itália, até então desconhecida, que é intitulada como a cidade mais italiana do Brasil. Essas casas todas que tem aqui, elas compõem o maior acervo arquitetônico da imigração italiana no Brasil. Exatamente. Então hoje nós temos o maior e o mais completo conjunto arquitetônico tombado pela imigração italiana no Brasil, em área urbana. 48 casas. 48 são as casas que foram tombadas oficialmente só na área urbana como patrimônio histórico e artístico nacional, mas incontáveis outras existem por todo canto que se olhe na cidade, cada uma delas contando uma história, como essa que tem uma cabeça de vaca fixada do lado de fora. Antigamente, né, nos anos de 1938 até 1940, foi montada uma sociedade para a construção de um açougue, né, para a comunidade. O nome escolhido foi Açougue Modelo e para indicar também a atividade do local foi posto uma cabeça, né, de um bovino. A cabeça de vaca, né? Só por causa da cabeça de vaca mesmo. É por aí. Isso que é conhecido hoje, tem esse nome na cidade. Exato, perfeito, muito conhecido como cabeça de vaca. E aquela casa também, é bem interessante a história delas, né? E essa história é legal porque eles construíram essa casa fritando pastéis. Diversas são as histórias que cada casa traz e em todas elas dá pra gente saber o que acontecia ali dentro simplesmente ao lermos as placas instaladas do lado de fora. Hoje todas desempenham atividades distintas da época em que foram construídas, mas de alguma forma todas permanecem sendo utilizadas, o que ajuda muito na preservação delas mesmas. E é aqui que começamos a perceber alguns padrões na construção dessas casas e um deles são os lambrequins. Isso aqui é o lambrequim? Isso mesmo, que são esses de vários enfeites na frente das casas? Isso mesmo. E aqui tem vários modelos. E por que eles faziam isso? Era só para adornar? Antigamente era uma espécie de calha, né, que eles faziam nas bordas da casa. Hoje não, hoje é um adorno, na verdade é um enfeite nas casas, né? Então quem tinha mais lambrequins, quem tinha as portas e janelas redondas também mostrava mais poder aquisitivo, né? E eles faziam sempre praticamente de 3 andares, né? O primeiro andar era sempre um comércio,
depois era a moradia da família e a maioria fazia o sótão, essa janelinha pequenininha aí é o sótão, onde eles faziam geralmente os quartos das crianças, eles secavam roupas em dias de chuva. Praticamente todas as casas seguem essa mesma configuração, mas tem uma entre elas, todas, que se destaca como um legítimo cartão postal pradense. E se tem um lugar aqui em Antônio Prado que representa muito bem a pequena Itália que existe aqui e também o legado dos italianos, é essa casinha aqui, ó. A casa da Neni. Primeiro vou descobrir como é que abre essa porta. Quase quebrei a casa aqui. Quem que é Neni? A Neni era a Joana Madalena Bocchese. Tem uma foto dela aqui, ó. E ela sempre teve um comércio aqui. Como ela era uma senhora muito querida e conhecida por todos, ficou o nome Casa da Neni até hoje. E hoje aqui é onde fica um museu municipal. Isso, onde tem o Museu Municipal. Aqui temos mais de 500 objetos aí que contam toda a história da nossa imigração italiana. E o que tu tem de mais estranho, assim, pra gente mostrar pras pessoas? Porque às vezes as pessoas de hoje em dia não sabem das coisas antigas que existiram, né? É verdade. Vamos comigo que eu vou te mostrar. Vamos lá. Cadeira de dentista, que as crianças assustam um pouquinho, né? Tá explicado de onde que vem o medo das pessoas de sentar numa cadeira de dentista. Se eu tivesse que sentar nisso daqui, ó, mas olha, eu ficava banguela, não voltava no dentista. Colchão de palha. Colchão de palha. Palha. E é palha mesmo, palha, que não é fakezão, nada. E aí o pessoal dormia em cima disso aqui? Dormia em cima disso. E aí era fácil, tinha que trocar de vez em quando, né, a palha. E aqui nós temos o escaldaleto, que quer dizer... Escaldaleto. Escaldaleto, que quer dizer esquenta-cama. Então era um recipiente de metal utilizado então para aquecer a cama, né, durante o frio. Eles faziam fogo. Botavam que brasa aqui dentro? E passavam nos lençóis. Esse era o lençol térmico da época. O lençol térmico. E às vezes eles colocavam embaixo da cama. Imagina o perigo, né? Mas nem dava bola, nem sabia do perigo das coisas. Nem sabia do perigo, né? Sim, imagina com palha aqui o negócio. É uma fagulha aqui pra botar fogo na casa inteira. E uma coisa interessante, o santo. Toda vez que o casal deitava, ele era virado ao contrário. No dia seguinte, eles desviravam o santo. Virado para o santo não ver o que acontecia aqui. Exatamente, não podia ver nada. Mas chega de museu. Se quiser conhecer mais coisa dos tempos que o Lampião dava choque, visite e descubra por conta própria, porque eu tenho um outro lugar para te mostrar que até mesmo o pessoal que mora aqui não sabe o que acontece lá dentro. No meio de tanta casa histórica, tombada, a gente encontra esse antigo hospital que hoje as pessoas simplesmente não sabem o que acontece aqui dentro. Olá! Buonasera! Tem em Pará? Só vou até a Buonasera. O que acontecia nessa casa aqui, afinal? Muitas que eu sei coisas. Que isso aqui eu sei que foi um hospital, mas não tem mais cara de hospital isso aqui, não é, agora não é mais, mas já foi um hospital de referência regional. Com sala cirúrgica, com aparelhos radiológicos. A gente está falando de que época aí? 1935. 1935? 1935. E aqui vivia o único médico da região, Dr. Oswaldo Ampe. Aqui temos, inclusive, a mesa original de quando ele atendia os seus pacientes. E os livros são todos dele? Livros dele, em várias línguas. Ele era um autodidata. E o homem era bonito também. Olha ali o homem, cara. Olha ali, ó. Dr. Oswaldo. Dá até vergonha de como é que eu me arrumo hoje em dia com a foto do cara ali. E o que esse médico ele fazia aqui na região? Ele tratava todas as doenças? Tratava todas as doenças. E ele, inclusive, ele fazia muitas cirurgias, né? Que não era comum para a época, né? Os poucos médicos que tinha naquela época, eles enfrentavam uma resistência com os curandeiros. Porque, não existia médicos, né? Então, os curandeiros e os farmacêuticos é que faziam esse papel. E essa casa aqui, ela foi... quando que deixou de ser um hospital? O hospital foi desativado em 1975. E desde então? E desde então se tornou uma residência, né? Aos poucos, esse antigo hospital vai sendo reformado para dar vida a algo que ninguém sabe direito ainda o que será. Eu fico aqui só imaginando as histórias que essas paredes, esses quartos, esses objetos e todos esses elementos nunca poderão nos contar. Mas não é hora de devaneio, é hora de explorar a Antônio Prado do interior que muita gente nunca nem ouviu falar. Então a partir de agora vai ser um achado atrás do outro. Confia em mim e também no Diego que vai nos levar a conhecer tudo isso. Vamos dar uma banda nesse 4x4 aí aqui em Antônio Prado.
Mas Antônio Prado tem muito interior, assim, pra conhecer? Muito, eu digo, pirambeira pra tu ir um 4x4, necessariamente? O nosso passeio, ele dá mais de 100 quilômetros. 100 quilômetros por Antônio Prado? Por Antônio Prado, pingando, vai ali, vai numa cascata, vai na gruta. E realmente tem muita coisa a ser vista fora do famoso centro histórico. Nós fizemos um passeio mais curto porque eu tinha muita coisa ainda para gravar nesse dia, mas foi suficiente para passar por lugares incríveis e conhecer a imponente cascata da usina, que tem esse nome por conta de uma usina que existia nessa região. São várias as cascatas, mas essas são as melhores e as principais que você poderia desejar ver. Ainda passamos por esse antigo moinho que está sendo reformado, onde já se dá para sentir o gostinho de ver funcionando de verdade e também contemplar o cenário de filme que é esse lugar. Mas sabe o que foi o mais incrível, assim, fora de série que apareceu pelo caminho? Isso aqui. Isso é uma chinchila? Esse é uma chinchila. Eu nunca vi uma chinchila. Esse é o Bob. Então, durante o nosso passeio, a gente faz a apresentação da chinchila também. Chinchila é um animal bem peculiar. Cara, peraí. Esse é o pelo mais macio que eu já encostei na minha vida. Tu mal sente ele na tua mão. Não sei se é porque tá frio. E ele não tá com a pelagem toda pronta, que agora ele tá numa troca de pelos. Ele fica com a pelagem bem melhor. É um excelente pet hoje, né? Até porque ele é calmo, tranquilo, muito dócil. Dá pra ter em casa isso? Pode ter em casa. Posso Muita segurar gente ele? cria. Pode, claro. Sempre com a mão aberta, tá? Que ele vai ficar relaxado. Ele não vai cair, fica tranquilo. Ah, ele sabe que é alto. Não, ele não cai, fica tranquilo. Normalmente ele reconhece o dono, então ele vai ficar sempre me procurando pra voltar pra mim. Ai, que bicho. Ai, ele não cai, fica tranquilo. Mesmo Bob, fazendo isso, ele não vai cair? Não. Ele tá com uma cara de quem quer cair. Olha só. Bob, pula. Ai, meu Deus. Agora fica aqui. A esposa ir pra foto, Bob. E se você achava que esse vídeo não poderia ficar mais fofo... Nossa! Esse aqui é um bebê chinchila. Olha o tamanho desse aqui. Esse aqui é um bebê chinchila. No fim dessa fofura toda ainda tinha um porco-espinho, primo do Sonic. O bom é que esse não era daqueles que soltam espinhos, então deu pra passar a mão o quanto que eu quisesse nessa coisinha bonitinha. Deu um pouco de medo? Deu, confesso. Mas, como tudo que é bom dura pouco, este sou eu novamente enfrentando um avestruz. Na verdade, alimentando ele e depois essa cabra aí também. A real é que eu amo os animais, mas eu sempre tenho dúvida se eles me amam de volta, então eu fico um pouco cagado. Eles estão de barriga cheia. Eu falei, é o milho, não é os dedos. Alguém quer abraçar uma galinha? A dança da galinha, ó. É gigante? Esse mexe. É que esse não é uma galinha normal. Seguindo viagem, vamos retornar à linha 21 de abril, que faltou te mostrar uma coisa lá. Um lugar que te abraça e com pessoas que te fazem se sentir em casa. Vem cá. Fala, Suglo. Toma esse quentão ali nessa poltrona ali, ó. Tudo bem, foi comprada lá foi achado lá num cemitério. Oh, o que tu Deus. achou? É boa? Eu gostei que tu tem sempre umas coisas diferentes aqui nesse lugar quando tu vem. E é umas coisas que tu não faz nem ideia de onde que vem. São as pessoas que te doam. De onde que vem toda essa tua bugiganga? O que vamos chamar isso aqui? Sabe que tem gente que quando eles têm os carros, tu não pode chamar de carro velho, né? Tem que chamar de carro antigo. Porque eles é carro antigo, porque eles se incomodam, senão se tu chamasse esse carro velho, né? Daí tu tem que dizer carro antigo. Então como é que nós vamos chamar o que tu tem aqui? Mas o que quiser, bugiganga, ferro velho, aqui pode, bodega, armazém, coisas antigas. Tinha umas meninas que veio de Minas, ela sentada aqui, ela disse, nossa, olha que xícara gigante, ó. Isso aqui... Isso aí é pinico, ó. Isso aqui ela achou que era uma xícara gigante? Xícara mas gigante. Tu devia ter deixado ela tomar alguma coisa dentro disso Mas Inca, mas daí é demais, né? Mas isso se tu lava, né? Não sei se tu lava. E cada coisa que tem aqui tem uma história. Eu sei quem que me deu e da onde é que veio, porque tem que ter história. Senão não adianta simplesmente os Inca vêm aí e me dão esse garrafão. Mas Inca, esse garrafão aí, quem que empalhou? Tem que ter veio uma da onde? Tu sabe a história? Isso aqui, muitas vezes as pessoas não sabem o que é. Mas isso aqui, antigamente, eles pesavam os nenê, botavam os nenê deitados e pesavam os nenê. Aquela pipinha lá,
Aquela pipinha zinca era do meu vô. Quando que ele ia na colônia, de vez de levar água, ele se levava vinho naquela pipinha lá, ó. Teve uma senhora que ela chorou que ela se lembrou do pai dela, mas chorar de soltar as lágrimas. Que o pai dela tinha um radinho igual a esse, com capinha de couro, olha. E daí as pessoas, elas vêm aqui fazer o quê? Elas vêm aqui para olhar as antiguidades? Quando as pessoas entram por essas duas portas, assim, que elas não te olham na cara. Elas não te olham na cara. Elas olham assim as coisas, assim, ó, ficam admiradas. Dopo de levar de musa, ma prima levar delle robe. Nossa. Ele não respondeu a minha pergunta, mas eu respondo. Esse lugar se tornou um dos meus refúgios favoritos em toda a Serra Gaúcha, porque a simplicidade e a hospitalidade que se tem aqui vem atraindo cada vez mais pessoas, principalmente nos finais de tarde, para degustar mais um pouco da culinária italiana, tomar umas cachaças artesanais e até dar algumas voltas nesses veículos peculiares. E se você ficou se perguntando quanto que custa toda essa experiência, eu digo que eu também não sei, porque muito do que acontece aqui é feito simplesmente pelo amor que esse casal tem para com as pessoas. E se você bem percebeu, esse trecho inteiro eu fui chamado de Zinca. Pois então. Como é que é o nome desse gato? Esse gato foi você que batizou, Zinca. Olha o Zinca. Mas aí apareceu a dona do gato, levou o gato embora às 11h15, num sábado. 11h16 o gato apareceu de volta. Ele escolheu o lar dele. Ele escolheu. Aí o Zinca veio e batizou ele de Zinca. Olha, eu adoro o gato. Né, Zinca, meu querido gato. Olha, Zinca, olha. Eu sou totalmente a favor do turismo de interior, daquele que tu conhece o proprietário e tem a oportunidade de participar da cultura local. Antônio Prado tem muito disso e talvez uma boa forma de se conectar com o que eu falei seja essa. Uma das experiências mais clássicas dessa pequena Itália é participar de um filó. Sabe o que é um filó? Já vai saber. Filós são eventos tipicamente italianos que envolvem ir até a casa de alguém para conversar, comer, beber, dançar, dar risadas e voltar para casa com o coração ainda mais quente. Afinal, antes da internet era assim que as pessoas socializavam. Essa é a experiência que faz a gente se perguntar, será que eu estou realmente no Brasil? Vai longe para terminar esse canto. Em Antônio Prado, esse evento acontece periodicamente e é praticamente um resumo de tudo que foi visto até aqui, para você já se sentir parte da própria cultura dessa pequena Itália, vestido a caráter e entendendo absolutamente tudo o que precisaria entender. E apesar desse evento ser específico para turistas, não se iluda que aqui nada é forçado. Típico filó mesmo, com luz de vela no interior, com músicos, com pessoas fatiotadas de italiano rumo a filar o bucho. E pensa na friaca, tá 1 grau, mas nem por isso vamos deixar de fazer festa. Isso não significa que a gente precise passar frio do lado de fora, né? Porque a festa mesmo acontece lá dentro dessa casa e também com luz de velas. E por aqui tem teatro explicando a odisseia dos italianos no Brasil, tem muita interação, vinho à vontade, tombo da polenta, comemoração ao tombo da polenta. Mais vinho, comida à vontade para sair reclamando de tão cheio e muita música, né? Óbvio. Antônio Prado se provou como um dos destinos mais completos e surpreendentes que eu já tive o prazer de conhecer. Eu saio desse lugar com zero reclamações e apenas um sentimento nostálgico de parecer fazer parte desse lugar. Há muito mais além do que eu consegui mostrar para vocês, então fique sabendo que existe uma surpresa em praticamente cada esquina que você cruzar por aqui. Un tal de Diogo Elzinga, Maria Santissima, che io sentivo ancora avanti parlare che nome lì. Le quadrio que ele faz um lavoro bello em Antônio Prado. Muitos de vocês vão nem fazer ideia do que está acontecendo aqui, inclusive eu, porque esse é simplesmente um programa onde eles falam tudo no italiano. Lembra do documentário que eu fiz falando sobre o idioma? E foi nesse lugar que eu tive a oportunidade de expressar um pouco de tudo o que eu senti nesses poucos dias. Ainda mais sendo uma pessoa que morou em tantos cantos e que nunca sentiu que teve uma cultura própria.
Então eu vindo para Antônio Prado, eu acho que é uma forma de redescobrir meu próprio passado e qual que é a minha cultura afinal. Porque meu sobrenome é Elzinga, meu sobrenome não é italiano, meu sobrenome não é alemão, meu sobrenome nem eu sei direito o que é. Mas eu começo a fazer para mim, começa a fazer sentido de certo modo, porque essa cultura italiana foi uma cultura que me abraçou, me adotou. Então hoje eu sinto que eu faço parte disso, e estar em Antônio Prado, a cidade più italiana de Brasília, né? Que está escrito lá na placa, faz todo sentido. Parece que eu estou de volta da minha casa que eu nunca morei. Incrível! Aliás, eu achei o Pedro Pastore, de novo, o pequeno colono que melhor representa toda essa cultura no Brasil, e também entendi nada do que ele falou. Sì, tanti segnisti mi di mandare come che si fa, come che sta qui a fare videozinho, e gatta anche loro, e ha fatto sucesso, due lá, insieme a mim, gatta cá, e siamo ancora a fare. Foi a inspiração. Sim, a inspiração na tropa da Tototá e Liga, que comecei a fazer videozinho anche loro. Essa é a Antônio Prado que eu quero que você conheça e que tenha a mesma experiência que eu tive, seja num dia, numa semana ou numa vida. Daqui eu só levo boas memórias e espero ter deixado a você um bom sentimento e a vontade de conhecer esse lugar que é um extra no mundo ordinário que a gente pensa que conhece. Tarde! Ó, pessoal! No fim, foi num passeio super animado de Dindinho até a entrada da cidade que eu entendi o pórtico de Antônio Prado. Da próxima vez que vir pra cá, pare, olhe bem as pedras, a madeira, a janelinha lá em cima e os lambrequins adornando o monumento, e entenda que tudo isso representa a hospitalidade da Casa do Imigrante Italiano na cidade mais italiana do Brasil. Essa é a legítima pequena Itália brasileira, e por aqui talvez tudo que você faça vai te lembrar disso o tempo todo. Inclusive isso. E tudo acabou literalmente em festa. Se você gostou de descobrir uma versão do Rio Grande do Sul pouco explorada, então vai adorar conhecer também Ametista do Sul, uma pequena cidade do outro canto do estado que viu a sua economia explodir por conta da exploração das pedras ametistas e que aos poucos transformou as antigas minas desativadas em um verdadeiro mundo subterrâneo com restaurantes, piscinas e muito mais.